Ucrânia rejeita trégua durante desfile em Moscovo. Kiev acusa Putin de querer proteger parada militar e de não estar interessado na paz. A empresa israelita trava descarregamento de navio que, segundo a Ucrânia, transporta cereais roubados pela Rússia, amenizando o litígio entre Kiev e Tel Aviv. A Ucrânia exige um cessar-fogo de longo prazo. É a resposta de Kiev a Moscovo, que propôs aos Estados Unidos uma trégua temporária a cumprir durante o dia da vitória, feriado comemorado pelos russos a 9 de maio. É nessa data que se realiza um desfile de tropas para assinalar o fim da Segunda Guerra Mundial, com triunfo da União Soviética sobre a Alemanha nazi. O presidente ucraniano escreveu na rede social X que já está a tentar obter esclarecimentos junto de Washington a propósito da proposta russa. A Ucrânia acusa Putin de procurar algumas horas de silêncio para proteger uma parada militar em vez de perseguir uma paz genuína. O Kremlin está preocupado com as capacidades de ataque de longo alcance das forças ucranianas. Moscovo já reduziu a dimensão do desfile e pela primeira vez em anos as colunas blindadas não passarão pela Praça Vermelha. A alteração é vista como um indicador da escassez de pessoal e equipamento nas Forças Armadas russas. Um litígio diplomático entre a Ucrânia e Israel parece ter terminado depois de ter sido interrompida a descarga de um navio que alegadamente transportava cereais ucranianos roubados para um porto israelita. O governo ucraniano afirmou que os cereais foram roubados pela Rússia em territórios que o país ocupa após a invasão da Ucrânia. As autoridades afirmam que o Panormitis, com bandeira do Panamá, que aguardava para atracar e descarregar em Haifa, transporta mais de 6.200 toneladas de trigo e 19.000 toneladas de cevada. A empresa importadora israelita Zenziper anunciou que o navio teria de encontrar um destino alternativo para as mercadorias, enquanto Kiev afirmou que continuaria a monitorizar a localização da embarcação e a alertar contra quaisquer operações por esta realizadas. A disputa entre Israel e a Ucrânia eclodiu esta semana, depois de as autoridades israelitas terem permitido que outro navio com carga semelhante descarregasse no porto de Haifa. As autoridades israelitas negaram ter recebido provas suficientes da Ucrânia e criticam Kiev por tornar o assunto público nas redes sociais. A liberdade de imprensa caiu para o nível mais baixo em um quarto de século, alertou a ONG Repórteres Sem Fronteiras esta quinta-feira. O índice mostra que a liberdade de imprensa está em declínio em 100 dos 180 países e territórios avaliados. Além disso, apenas 7 países do norte da Europa, liderados pela Noruega, apresentam uma situação considerada boa. Si on mesure en termes de couleur dans la carte du classement mondial, vous voyez qu'au début du classement en 2002, 20% de la population mondiale habitait dans des pays où la situation était considérée comme bonne ou plutôt bonne. Aujourd'hui, ce n'est plus que 1%. O relatório destaca também o declínio da liberdade de imprensa nos Estados Unidos e os ataques a jornalistas sob a administração Trump. C'est particulièrement inquiétante. La parole politique sous Donald Trump contre les journalistes est complètement débridée. Vous avez des injures à répétition contre les reporters, vous avez une délégitimation du travail des journalistes, vous avez aussi un définancement délibéré des médias publics, que ce soit les médias publics nationaux ou internationaux américains. Bref, tout ça dresse un paysage qui est particulièrement sombre et qui explique que les États-Unis aient dévissé de 7 places dans le classement mondial de la liberté de la presse. Os Estados-membros da União Europeia são líderes, em parte graças à recente Lei Europeia da Liberdade de Imprensa, mas alguns países da União continuam a violar a legislação, segundo o relatório. Um jovem francês está a ser alvo de acusações de vandalismo e de perturbação da ordem pública em Singapura. Isto após ter publicado nas redes sociais um vídeo em que aparece a lamber uma palhinha de uma máquina de venda automática de sumo de laranja e, de seguida, a colocá-la de volta no lugar. Didier Maximilien, de 18 anos, foi acusado na semana passada. A prática de vandalismo no país é punível com pena de prisão até 2 anos, multa ou ambas, enquanto a perturbação da ordem pública é considerada um delito menos grave. Singapura monitoriza rigorosamente a limpeza e o comportamento público.